Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Graham Potter demitido do West Ham e também falar sobre o Nuno Espírito Santo, o novo técnico do West Ham, tudo aconteceu assim, estalar de dedos, e a gente vê uma notícia que já era esperada, o Potter ser demitido. Teve um momento, que ele conseguiu uma boa vitória na Premier League, 3-0 contra o Nottingham Forest. Ironia, contra o Nottingham do Nuno Espírito Santo, ele ainda era o técnico, ainda não era o Ange, E a questão é, ele na última temporada já deixou muito a desejar. O time do West Ham tinha começado muito mal com o Romain Lopetegui e nada mudou sob o comando do Potter. Em termos de aproveitamento ficou tudo muito similar, e mesmo com o retorno do Ward-Prowse e alguns jogadores, o time do West Ham não ornou com as ideias do Potter. E a verdade é que um cara que era tão promissor no Brighton, um trabalho que era verdadeiramente bom, inclusive quando ele deixa o clube ele estava, acho que até no top 4, na temporada anterior tinha ficado entre os 8 primeiros, o time estava em franca ascensão, ele vai para o Chelsea, recebe a oportunidade da carreira e o negócio dá muito errado, e desde então o Potter não se encontrou como técnico, de grande promessa dos técnicos ingleses para hoje um cara que vira sinônimo de técnico ruim, que eu acho até um exagero, mas verdade seja dita, São dois trabalhos que não ajudam em nada ele e as pretensões que ele tem como técnico. Então, com isso, o Graham Potter, teve uma grande chance. O elenco do West Ham não é nenhuma maravilha atualmente, mas longe de ser um elenco para ficar em 16º, em 17º, em 14º, Então, precisa mostrar mais, e o West Ham não vai dar mais tempo para o Potter, pensando que ele pode fazer isso, sendo que até agora ele não mostrou tanta capacidade assim. E o Nuno levou o Nottingham Forest até um top 7, uma campanha de mais de 60 pontos. Eles vão dar esse voto de confiança a um cara que mostrou isso, que conseguiu levar um time que não havia muitas expectativas muito longe, E a minha pergunta é, o Nuno Espírito Santo vai encaixar com esse time do West Ham? Essa é a maior dúvida, porque ele é garantia de sucesso? Eu não diria isso, entende? O Nuno Espírito Santo é um bom técnico, já teve bons trabalhos na Premier League, Wolverhampton, Nottingham Forest, mas ele teve trabalho ruim também, Ele não foi bem no Tottenham, por exemplo, onde mais se esperava dele, ele deixou a desejar, ele foi mal lá no Al Ittihad, no campeonato da Arábia Saudita. Então, o Nuno Espírito Santo já teve altos e baixos na carreira dele, não é um cara que sempre esteve entregando grandes desempenhos. Tem momentos que ele acaba tendo suas dificuldades, mas é mais seguro apostar nele do que no Graham Potter. Ele tem mais experiência, ele tem trabalhos mais sólidos dentro da Inglaterra, e acho que ele vai tentar fazer algo que, o Potter ele tenta ser mais ousado, tenta fazer um time que vai um pouco mais para o ataque. O Nuno Espírito Santo não tem nenhuma vergonha de fazer um time mais defensivo e reativo, e talvez seja que esse time precisa, até porque o West Ham nos últimos anos, que jogou bem, foi sob o comando de quem? Do senhor David Moyes. E o David Moyes é o quê? Um técnico reativo, que gosta de colocar o time em transição, contra-ataque, blocos mais baixos na hora de se defender. É assim que o David Moyes enxerga futebol, é assim que ele conseguiu gerar bons trabalhos em sua carreira como técnico, e funcionou para o West Ham durante um bom período. Então, eu acredito que a ideia agora com o Nuno Espírito Santo é trazer um pouco disso, do bom futebol de transição, da boa marcação de blocos baixos, de um time que seja sólido, que seja letal nas transições. E a pergunta que não quer calar é, tem ferramenta para isso? Ainda tem o Paquetá, ainda tem o Jarrod Bowen, ainda tem bons jogadores ali. A perda de um Kudus machuca muito, até porque a gente está vendo o quanto que ele está ajudando o Tottenham, mas a verdade é, existem ainda ferramentas que podem ser bem utilizadas e quem sabe voltar a produzir em um nível aceitável, como é o caso, por exemplo, do James Ward-Prowse, que com o Moyes estava produzindo bem, com o Lopetegui que ele nem foi utilizado, e com o Potter não jogou nem perto do que a gente sabe que o Ward-Prowse é capaz de jogar. Então, curioso para ver os resultados desse experimento, mas a verdade é, o Potter era muito arriscado continuar, não estava dando motivos para dar essa confiança nele. O Nuno Espírito Santo livre no mercado, visto que ele fez no Nottingham Forest, é uma escolha mais sensata, principalmente pensando no objetivo principal do West Ham, que nessa temporada é ficar na primeira divisão. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.